Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e, como você sabe, esse é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal tratando sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. E o nosso podcast é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa é possível porque a gente pode contar com os nossos parceiros. Falo aí do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Falo também do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Falo também da Casa Saberes Neuropsico. Falo ainda da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Falo do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Falo também da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, e também do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. E também podemos contar com o apoio do Sebrae parceiro aí somando com a gente. E agora, inclusive, você fica com esse anúncio do Sebrae. Vamos, filha. Aqui tá muito bagunçado, depois a gente volta, tá? Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. Eu queria dar mais um passo, ampliar. Vamos pegar crédito. Eu fico inseguro. É isso. O Sebrae vai me orientar. Mamãe, é esse que eu quero. Na hora de dar o próximo passo no seu pequeno negócio, acredite e conte com a orientação de um parceiro. Procure o Sebrae. Pois é, retomando aqui, e como você sabe, o programa da semana passada com o líder Nilson, que é o coordenador nacional do movimento camponês popular, a gente apresentou ali uma primeira parte, né? E aí terminou abruptamente. Você que estava acompanhando aí ficou imaginando, mas o programa termina assim? Não, ele não termina assim. A gente está trazendo agora a segunda parte desse programa, que eu espero que você curta, compartilhe, faça chegar ao maior número possível de pessoas aí. Tá bom? Então é isso. Fica agora aí com a segunda parte da entrevista com o líder Nilson, coordenador nacional do movimento camponês popular. Grande abraço e até a próxima semana. A missão é um elemento de superação, inclusive para os que virão depois, para provar que é possível. Porque na minha comunidade eu fui o primeiro a ir para uma escola agrotécnica e depois disso foram vários jovens estudar. Hoje tem jovens atuando profissionalmente, tem pessoas na universidade como professor, como educador, então isso é um desenho. E necessariamente eu não preciso fazer um doutorado para mim ser professor, eu preciso fazer um doutorado para me realizar e dizer que um camponês também, ele pode estar na universidade, ele também pode ser doutor. Ele já é doutor na sua atividade, no seu conhecimento que ele faz, ali de fazer farinha, de fazer tal atividade, de lidar com solo, né? Mas a gente também pode ser doutor com todas essas prerrogativas da universidade pública, do conhecimento público, para isso também lhe deixar num estado de espírito e um estado de motivação que pode motivar outros. Né? Até porque essa chancela da universidade, dos títulos todos, não foram criados para nós. A gente sabe muito bem disso. Então é importante conquistar exatamente para provar que a gente pode ocupar esse espaço. Então, nesse sentido, eu te parabenizo, inclusive, e acho que de fato é um exemplo, entendeu? Para um jovem que está hoje lá no interior do Pará, do Maranhão, do Acre, do Amapá, de qualquer lugar que seja, poder se inspirar. Olha, falar, ele chegou, ele tem essa trajetória. Por isso, até que nessa conversa aqui, eu fiz questão de resgatar essa tua trajetória toda para que as pessoas saibam de quem a gente está falando, com quem que a gente está conversando. Né? Não é, ok, agora ele é líder, é um dos líderes do movimento. Mas não aconteceu por acaso, né? Houve toda uma preparação. Então, e aí como é que está sendo no doutorado agora? Como é que está sendo a experiência no ambiente da academia? Então, eu acho que continua sendo um desafio, né? Porque veja que, e só um detalhe, eu vou para a universidade porque o governo Lula ampliou o acesso à universidade pelo Reúne. Então, criou programas novos, curso novo mesmo dentro da universidade pública. Então, o meu acesso à universidade foi por conta de uma política pública. É importante ressaltar isso. E digo o seguinte, o estar na universidade, o estar no doutorado hoje, ele constitui um desafio. E é um desafio que ele tem que
juntar duas perspectivas, né? O primeiro é você ser um estudante de um programa de uma universidade que é uma das maiores da América Latina hoje, está entre as 10 maiores da América Latina, a Unesp, e ao mesmo tempo você fazer isso sendo militante e não confundir essas coisas para você dar qualidade ao que você está pesquisando e dar um retorno à sociedade, porque é um recurso que é público, né? Então acho que esse tom de dizer o seguinte, que a universidade, em todas as suas instâncias, né, educacionais, no sentido dos programas, ele também pode ser acessado por qualquer trabalhador, por qualquer camponês, né? E ele tem que ser, inclusive, a gente sempre faz um esforço maior, porque para nós isso sempre foi tirado o direito. Isso é um direito negado historicamente, porque a nós ficou a caricatura do jacatatu. Aquele que não precisa estudar, o camponês, aquele como não tem o conhecimento letrado, né? Aquele como não tem, enfim, várias características, né? Ditas socialmente positivas, elas foram atribuídas a pessoas que têm condições econômicas, não a nós com perfil econômico fora dessa estrutura. Então, acessar, estar na universidade significa a gente provar também para a sociedade o quanto os nossos trabalhos são importantes, quanto os nossos trabalhos acadêmicos, né, quanto os nossos trabalhos, nossas pesquisas, elas são relevantes para a sociedade. E estudar a sociedade, inclusive a pintura de povo. Dar à universidade a pintura de povo, né? Porque a gente consegue imprimir nesse espaço que às vezes é tão sem realidade. Ele é um discurso vazio que a gente dá ali um contexto, dá ali uma trajetória, dá à universidade a capacidade dela poder experimentar, inclusive, a realidade concreta, né? Sendo ali dialogada a partir do que nós vivenciamos. Então, acho que a gente tem um papel muito importante na universidade, que é fazer a universidade se repensar. E como proposta pedagógica, quanto proposta política pedagógica, a partir de uma pergunta: para que serve o conhecimento? Esta é a pergunta que deve provocar a universidade para pensar a sua perspectiva de futuro. Porque se esse conhecimento continuar sendo da forma que tem vindo sendo desenvolvido e a serviço de quem ele está sendo desenvolvido, que é de construir ferramenta capitalista para cada vez mais explorar e acumular lucro, aí é um problema tremendo que nós temos já com a sociedade atual, mas também com a sociedade futura. Denilson, eu acho que você cumpre esse papel muito bem, inclusive, de problematizar, né, ser uma presença problematizadora nos espaços, e no espaço da academia, certamente. E por que eu te falo isso? Nós nos conhecemos, então, naquele evento lá na Universidade Federal do Pará, que está discutindo a COP30. E entre diferentes intelectuais ali, colocados para discutir a realização da COP naquele território, eu percebi a tua fala como uma fala de alguém que vive aquilo ali, que sabe do que está falando, porque vive aquela experiência, aquela realidade, a realidade dos amazônidas, né? Então, uma voz de um amazônida no ambiente que vai recepcionar esse grande evento, que pode ser grande só do ponto de vista do que ele é em si, mas pode ser muito grande do ponto de vista do que ele pode ser com a construção que vocês estão fazendo. Mas antes de falar sobre a COP propriamente dita, eu gostaria que você falasse então sobre o movimento, né? O movimento camponês popular. Como é que você chega no movimento com essa trajetória toda? Em que momento você chega no movimento? O que é o movimento camponês popular? Onde ele está presente? Quais são as perspectivas de vocês? Pronto, maravilha. Então, o movimento camponês popular, ele nasce ali em 2008, né? E agora, ontem, ele fez 17 anos, marcando com a bênção de Dom Tomás Balduino, que ali ele deu a bênção para o movimento, e logo, isso há 17 anos atrás do surgimento, e o movimento começou a construir o seu processo de organização no estado de Goiás. Depois ele amplia, né, para o estado da Bahia, depois chega ali em Sergipe, né, no Piauí, depois em Sergipe, mas ali já por volta de 2015, 2016, se discute, eu não estava no movimento, mas é o que a história do movimento diz, né, se tem um processo da nacionalização do movimento. Então se discute a estratégia do movimento se nacionalizar. Isso sob a seguinte perspectiva, né? Para onde é que nós vamos? Quando a gente discute uma estratégia de nacionalização, você discute um conjunto de elementos, né, fundamentais, que de certa forma dialoga um pouco com a estratégia.
E como é o movimento camponês, o primeiro elemento fundamental era você construir ou expandir o movimento para regiões onde se tem camponês. E dentro da estatística nacional do IBGE, Norte, Centro-Oeste, Norte e Nordeste são as maiores regiões, popularmente falando, do ponto de vista da presença camponesa no Brasil. Então, essas 3 regiões hoje têm em torno de 68% dos camponeses do Brasil. Né? Sendo que só o Nordeste tem em torno de 45% da população camponesa do Brasil. Então, essa discussão da construção do movimento, da organização e nacionalização dele, ele tem digamos assim, este direcionamento para a região Nordeste e para a região Norte. 2016 chega no Norte, né, ali no Pará especificamente, depois no Nordeste a gente começa a expandir, ampliar a expansão com o estado de Pernambuco em 2017, depois vem outros estados que vão sendo incorporados, que estão, Maranhão chega bem recentemente agora nós chegamos em Minas, né, estamos ali construindo o movimento na Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas. Então, no conjunto do movimento, digamos que hoje o movimento tem 7 estados que eles estão mais consolidados, e nós estamos ampliando o movimento para em torno de 4, 5 estados novos no Brasil, né? E dois elementos são principais, assim, digamos assim, da ação do movimento. A primeira é a experiência da qual o movimento surge, que é com o trabalho com as sementes crioulas, né? Então, ou seja, o trabalho de resgate, de conservação, de multiplicação das sementes crioulas, que em muitos lugares são chamadas de semente da paixão, semente comum, são sementes nativas, ou seja, ela ganha o nome em outras regiões, mas a gente nacionalmente chama isso de semente crioula, é uma identidade muito forte no movimento. E só agora, com esses 17 anos de movimento, nós já comercializamos só em programas institucionais, desde o nascimento do movimento, em torno de 1 milhão e 600 mil toneladas de semente durante esse período. É uma contribuição para as comunidades imensurável. Tem comunidades hoje que já não tem mais o arroz, que já não tem mais o feijão, não tem mais variedade. Então, toda a vida que ela precisa plantar, ela tem que ir ali na casa agropecuária, porque ela perdeu a autonomia. E hoje, um punhadozinho pequeno de empresas controla a semente no mundo inteiro. Né? Controla os fertilizantes, controla os adubos, ou seja, tem todo um sistema agroalimentar e um sistema de insumos dessa produção agroalimentar que ela está concentrada. Então, a dinâmica do movimento é justamente construir, através da semente, uma certa, que a gente chama de autonomia relativa, porque, claro, que a semente só é um pedaço desse processo, né? E a segunda outra grande questão é a produção de alimento saudável. Então, claro que para produzir alimento saudável, para nós, isso começa na semente. E Ana Primavera, acho que ela tem uma máxima na fala dela sobre a agroecologia que é muito importante, que é solo saudável, alimentos saudáveis, seres saudáveis. Então, acho que essa deveria ser mais ou menos a síntese da sociedade. Se a gente quer ter saúde, a gente tem que saber o que está comendo, né? A gente tem que ter um solo que ele, de fato, ele esteja limpo, sabendo onde é que vem essa alimentação, a origem disso, né? Então, acho que essa máxima serve para o conjunto da sociedade, e nós temos levado isso muito a sério. Então, a nossa atuação é para levar os camponeses que vêm se organizando ou que faz adesão a organizar-se como movimento camponês popular, a transitar o seu modo de produção, o seu sistema de produção tradicional, convencional, para um sistema de transição agroecológico, imprimindo ali os princípios da agroecologia como elemento fundamental para a gente ter uma alimentação saudável. Então, muito importante esse esclarecimento, essas informações sobre o que faz o movimento, porque me ocorre pensar aqui, para a gente deixar isso ainda mais claro, o movimento camponês popular, ele não se confunde, por exemplo, com a atuação do MST, que é um movimento que luta pela distribuição da terra para quem não tem terra. No caso do movimento camponês popular, é aquele camponês que, de alguma forma, já está ocupando uma terra. O trabalho de vocês é para que ele produza naquele território ali de uma forma saudável. Aí vem a discussão da semente, a importância da semente e essa trajetória que você falou. Estou certo no raciocínio? Tá certo, é isso mesmo, o perfil. Claro que às vezes tem atuação onde não está
o MST ou outro movimento com essa característica, a gente acaba cumprindo esse papel, ajudando a organizar aquele camponês que ainda está lutando ainda pela terra. Mas isso não é a máxima do movimento, não é a linha principal do movimento, né? Assim como outros movimentos também têm uma atuação, às vezes, muito relacionada à disputa da terra, que acaba fazendo uma ação da organização produtiva, né? Então isso vai depender muito da realidade, em que região tu estás. Às vezes a gente chega numa região onde estamos só nós. E aí, dependendo daquela pauta, a gente incorpora esse camponês, daquela pauta social, daquela pauta política, a gente incorpora esse camponês no movimento e vai tratar isso a partir daquela realidade. Então, é a realidade que vai nos definir aquela atuação naquele território. Mas, de fato, não é uma pauta em disputa, não é um público em disputa, não é um perfil de camponês em disputa. Então, os camponeses organizados por movimentos sem terra, ele tem essa particularidade que é o acesso à terra. E, às vezes, nós estamos no estágio em alguns territórios que é a regularização. Já tem a terra há anos, em gerações passadas, já está ali já há 50, 70 anos só com a posse, a posse da terra, né, pacífica, e não tem ainda de fato ali uma dinâmica de implementação ou título definitivo, e às vezes acaba sendo também uma pauta nossa, mas é outro estágio de organização produtiva. Então a organização ou a estruturação produtiva acaba sendo digamos assim, um elemento mais forte, uma pauta mais forte na pauta do movimento camponês popular. Eu vi que vocês têm uma luta também bastante importante, que vale a pena a gente destacar, relacionada à violência contra as mulheres, né? Por que o movimento resolveu, por que incorporou essa luta aí? Então, essa nós temos dito o seguinte, que em alto e bom som, todo movimento deve encampar essa luta, né? Inclusive urbano e rural, né? Porque o processo de violência que tem se vivido, e essa violência às vezes ela começa em casa doméstica, ela começa por esse patriarcado estabelecido, né, que se constitui como um fenômeno, veja, um fenômeno que foi agravado depois de 2016, né? E aí, isto é muito grave, assim. Então, nós temos isso, inclusive temos uma campanha que em briga de marido e mulher mete a colher sim, né? Isso para tentar mobilizar o nosso camponês, nossas camponesas e criar um espaço de discussão coletiva para também criar um nível de consciência sobre este nível de violência que está estabelecido nos territórios, inclusive nos territórios rurais, né? Então esta, para nós, é a nossa participação quanto movimento, discutir o feminismo camponês popular no contexto que nós temos de negar essa violência, como ela tem sido legitimada e que ela tem sido, de certa forma, naturalizada na sociedade brasileira, né? Pelo nível de machismo que nós temos muito grande, baseado nessa lógica da sociedade patriarcal. Então, para nós, o movimento camponês popular tem esta contribuição, né, encabeçada pelas companheiras, né, dirigentes desse movimento, fazendo essa discussão além da campanha, mas também discutindo com os companheiros em espaços coletivos sobre a importância que nós temos de discutir essa questão e enfrentar isso como uma estratégia do movimento de combate à violência. Muito bem. E em relação, então, à COP, de que modo o movimento pode contribuir, já está contribuindo, vê a realização da COP em Belém, de que modo o movimento está inserido nesse debate sobre a organização da COP? COP é um tema, né? É um tema sensível para se discutir. Na verdade, é a pauta clima, né? A COP acaba sendo o grande evento que vai juntar no Brasil, na Amazônia, em Belém do Pará, o debate sobre isso. Mas vejam, nós temos uma preocupação em torno desse debate, como ele vem se constituindo, como ele vem sendo pensado. Primeiro, nós estamos vendo aí no mundo como é que está se acirrando os enfrentamentos, né, e as disputas e a geopolítica mundial. Então, mas o que isso tem a ver com a COP Belém? Tem tudo a ver. O que nós estamos falando é que a COP ela é uma reunião, é uma cúpula, né, dos países, né, industrializados e não industrializados, né, países desenvolvidos e os em desenvolvimentos, né, para discutir uma questão que é fundamental hoje. E essa questão fundamental é de quem é a culpa do clima e quem que vai tomar responsabilidade sobre isso. Isso deveria ser o tema central da COP, né? Mas ao contrário, a COP, no nosso ver, no nosso olhar crítico, ela acaba sendo um grande balcão de negociação entre as empresas e os países com muito potencial econômico. E os países com potencial econômico, países industrializados, países desenvolvidos, já estão dizendo que não vão assinar.
Inclusive estão saindo dos acordos anteriores, como o Acordo de Paris, como é o exemplo dos Estados Unidos. Então nós estamos fazendo uma COP para dizer para nós, os países pobres, que vão assumir mais um pedaço dessa responsabilidade com os países internacionais, com os países industrializados no âmbito internacional. Então veja que esse é um debate que a gente tem que fazer no pano de fundo de para quem serve mesmo a COP, saca? Acho que essas são questões. E a segunda questão fundamental, falando de forma talvez muito bairrista, né? O que fica da COP para o povo, né, do território, né? Para as populações do território, né? Para os povos da Amazônia, né? Então, para nós, isso é uma pergunta que a gente tem feito, porque quando a gente vai analisar o que isso tem alterado já, e nós estamos ali há 4 meses da COP, o que isso tem alterado na dinâmica de vida dos povos nossos, tem sido dramático, né? Nós temos um processo de inflacionamento, né, nos aluguéis, temos um processo de inflacionamento na alimentação, né? Nós temos uma ofensiva e um risco muito grande em torno da soberania alimentar, da cultura alimentar dos nossos povos, como o valor do preço açaí, por exemplo, que é algo que até então é da nossa alimentação diária, mas hoje está ficando fora do nosso cardápio pela condição econômica e pela variação que ela tem de valor, né? Então, o que nós estamos tratando é o seguinte, a COP ela é um momento de discussão de um tema tão importante, mas também ela tem efeitos negativos para a população, né? E o que a gente percebe, a forma da organização, da onde está se pensado essa discussão, ela também tem levado uma higienização social. Então você tem afastado, você tem maquiado os problemas da cidade e afastado cada vez mais para a periferia. Então você tem jogado a periferia mais na periferia, tem construído isso para você criar uma paisagem, né? As pessoas com dificuldade de acessar as suas próprias casas, né? As pessoas não podendo estacionar o carro na sua própria rua, porque ali vai ser um perímetro de segurança sendo estabelecido. Então, isso em função de uma rede de negociação, de um balcão de negociação, você tem alteração na vida cotidiana das pessoas, da relação familiar, né? Da relação do lazer, da relação da dinâmica entre vizinhos, que está construída as relações fundamentais. E isso é um elemento que tem que se pensar, porque isso é um valor que está sendo estabelecido ou um contravalor que está sendo reconstruído ali na região. Então, talvez para quem não conheça e fique olhando que Belém está recebendo várias infraestruturas porque é assim que ela é apresentada para o resto do mundo, né? Mas também tem suas contradições muito profundas, e é importante a gente pensar e olhar isso com um olhar muito crítico, mesmo sendo um momento muito importante para o planeta essa discussão, mas também há contradições muito profundas que ela está trazendo com isso. Do ponto de vista social, e aí a gente já caminha aqui para a conclusão, do ponto de vista social, você diria, e o movimento tem essa opinião de que a população marginalizada, excluída, o pessoal que está na periferia, ela tem participado de alguma forma como protagonista desse processo de construção da COP em Belém, ou ela está sendo, mais uma vez, colocada nesse lugar da exclusão, e aí, indo ao encontro do que você está falando, quer dizer, ela está sendo afastada mais ainda, quer dizer, ela já estava à margem, mas ela está sendo colocada mais à margem ainda para que o belo, né, a maquiagem apareça. Essa é a nossa avaliação, né? Nossa avaliação é que aparece uma parte daquilo que querem apresentar, né? Mas que o real mesmo, a gente tem um processo iminente do desabastecimento pelos valores, pelos preços, né? E essa é uma preocupação, inclusive, do governo federal, da Conab. Como é que a gente discute uma estratégia do não desabastecimento, né? Então, esses são cuidados que nós devemos tomar. Depois, o nível também de digamos assim, por exemplo, veja, nós estamos na Amazônia, ao mesmo tempo que nós estamos falando que ali é o espaço, é o pulmão do mundo, e tem vários discursos nacionais e internacionais, mas nós estamos na região onde concentra as cidades mais pobres do Brasil, a cidade mais violenta do Brasil. Nós estamos na região como o Maranhão, que tem o estado com o maior índice de violência no campo. Então, isso não vai fazer parte do debate da COP? É isso que nós estamos chamando de atenção, ou seja, a vida real do povo tem que vir para o debate, tem que aparecer e tem que ser ouvido, mas o formato que está se pensando a COP, não é isso.
Não é isso. Por isso, paralelo a isso, nós temos a discussão e a organização do que nós chamamos Cúpula dos Povos, para ter um ambiente que a gente possa discutir os nossos problemas para tentar incidir na pauta oficial da COP, para dizer assim, olha, a Amazônia tem gente, na Amazônia não é só clima, a Amazônia não é só árvore, e esse povo que está aqui tem problemas. Nós temos cidade, temos territórios que as pessoas passam 40 horas para poder vir tomar uma vacina. Tem lugar que as pessoas não conseguem ter um benefício com Bolsa Família, porque o que elas pagam de barco para poder chegar, ela gasta R$2.000 de óleo para chegar na cidade, na sede do município dela. Então, como é que nós vamos lidar com isso? E isso é que tem que ser pensado também, porque isto é a realidade que tem na Amazônia e que implica, porque esses são os guardiões da floresta. Porque se não fosse esses povos, não teríamos floresta, não teríamos nem clima para estar discutindo. Aí eu dou um exemplo muito claro disso. Na COP, nós só em Belém do Pará, nós temos uma rede nacional como movimento de cozinhas solidárias. São 34 cozinhas e só no Pará e no Maranhão nós somos 15 cozinhas. E vejam, e o que nós estamos dizendo é o seguinte, é que as experiências dos camponeses e das camponesas, elas já são propostas a partir dessa vivência que tem e das suas experiências reais, elas são propostas positivas, verdadeira à questão clima. O nosso formato de construir sistema de produção, o nosso formato de construir sistema de roças, nossa forma coletiva de produzir alimento, né? Então, e aí, nas cozinhas, nessas 34 cozinhas, elas existem no Pará, que são, só no Pará, são 400 mil refeições que nós estamos entregando esse ano, né? E na região metropolitana está concentrada a maior parte disso, porque é o nível de empobrecimento que as pessoas têm, né? Então, só essa quantidade de refeições que nós estamos distribuindo, ela se dá justamente pelo nível de agravamento que tem da pobreza. E essa rede de cozinhas não Pará, nós estamos instalando 9 biodigestores. Desses 9 biodigestores, nós estamos fazendo um cálculo técnico, né? A partir da própria especificação técnica desses biodigestores que nós estamos implementando com capacidade de 5 metros cúbicos cada um, em cada cozinha. Desses 9 biodigestores, cada um nós vamos produzir em torno de deixar de emitir 75 toneladas de CO2 na atmosfera. Nós vamos aproveitar mais de 100 toneladas, 150 toneladas de sobra de alimento que deveria ir para o lixão e que elas vão ser reaproveitadas e transformar em energia. Elas vão gerar 96 botijões de gás durante um ano. Elas vão produzir mais de 100 toneladas de biofertilizante que pode ir para a agricultura, pode ser aplicado direto, gerando saúde, gerando qualidade de vida para as pessoas. Por que essas experiências não são apoiadas? Por que isso não está no centro do debate? Isso não são nem ouvidas. Exato. E só está no debate o crédito de carbono, que é um processo da financiarização da natureza, da comercialização dos elementos naturais. Então, esse é o debate que nós estamos fazendo. Então, a COP, para ela ter ressonância de fato sobre o clima e de fato sobre o planeta, numa perspectiva positiva, ela tem que considerar isso e considerar as experiências que estão em curso e que são experiências propostas de fato positivas, ou que são propostas verdadeiras. Tá? A Cúpula dos Povos, que você acabou de fazer referência, vai discutir essas experiências, essa e tantas outras que já existem ali naquele território. Como é que está se estruturando? Eu acho que com isso a gente conclui. Como é que está se estruturando essa cúpula? Ela vai acontecer no mesmo período da COP oficial, digamos assim? Em quais espaços ali de Belém? E qual que é o objetivo? É produzir um documento que eventualmente possa ser entregue poderá ser entregue aos representantes da COP oficial? Como é que vocês estão pensando a Cúpula dos Povos? Então, a cúpula ela tem uma agenda, digamos, paralela à COP, né? Ela acontece ali, acho que do dia 11 ao dia 16, né? Ela vai ocupar vários espaços, elas estão hoje... 11 a 16 de novembro. De novembro. E ela ali está numa plataforma com mais de 200 entidades, organizações, né?
povos, associações, cooperativas, movimentos sociais, enfim, diversas naturezas. Essa plataforma, elas vão ter 2 agendas. Tem as agendas oficiais, que é desta que junta todo mundo nos espaços, em espaço de debate coletivo, e depois há uma agenda que é dos próprios movimentos que eles vão construir a partir das suas articulações nacionais e internacionais. Tem 2 espaços ali que elas são importantes. Ela deve combinar com uma carta, que é esse documento final, não sei se é uma carta, mas é um documento final que vai trazer um pouco da sistematização dessa movimentação toda que vão ocorrer a partir dos movimentos desses espaços coletivos. E o segundo espaço, que ela também traduz, vai ser uma marcha dos movimentos, né, fazendo um grito ali pelas suas demandas, digamos assim, e a nosso olhar sobre esse debate do clima, né, internacional. E isso, é claro, vai tendo um conjunto de mobilização. Vamos ter feiras, espaço coletivo como feira, vamos ter espaço coletivo de troca de experiência, aí nós vamos ter ambientes culturais, aí tem um conjunto de programações sendo pensado nisso, né, dentro dessa estrutura. A estrutura, ela se conforma ali dentro da própria UFPA. Então, grande parte dessas atividades vão acontecer na UFPA e também está distribuída na cidade inteira. Então, vai estar circulando e vai estar acontecendo coisas em muitos espaços diferentes. Mas tem uma agenda oficial da Cúpula dos Povos que vão ser anunciadas ainda pela coordenação brevemente. Então, com essas informações, a gente conclui aqui a nossa conversa, que, se dependesse de mim, ia muito mais longe, mas a gente tem um tempo aqui para encerrar. Então, agradecer ao Lindenilson pela presença, pela participação. Tem alguma coisa que você gostaria de falar e que eu deixei de perguntar, que você considera importante falar para o nosso público? Eu acho que talvez, neste momento, é dizer o quanto este momento ele é ímpar na história, né? De a gente retomar o processo democrático do povo brasileiro e quanto afirmar isso ele é necessário. E dizer o seguinte, que só é possível nós estarmos falando isso, discutindo questões como essa, alimentação saudável, semente, clima, porque nós recompomos a democracia brasileira. E isto tem um peso muito importante, e isso significa que também, para nós movimentos sociais que atuamos na linha da produção, na produção de alimento, isso é muito importante. Ter políticas públicas que nos garanta condições mínimas que tenham de logística, de crédito, de financiamento, de produção, ele é fundamental, e este é o que nós dizemos que é um compromisso nosso, camponês e camponesa, a ajudar a botar comida de verdade, comida limpa na mesa do povo brasileiro. E agradecer, é claro, pelo espaço, pela oportunidade de estar dialogando. Valeu, Lindenilson, muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora. Muito obrigado mesmo. Se você não se inscreveu no canal ao longo dessa conversa toda, aproveita, se inscreve agora, aciona o sininho aí para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. O que você sabe acontece sempre às sextas-feiras ao meio-dia. E você pode também compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp, assim muito mais gente vai ficar sabendo dessa conversa, sabendo do trabalho super importante desenvolvido aí pelo movimento camponês popular. Então é isso, muito obrigado, até a próxima semana, um abraço, até lá, tchau, tchau.